Estamos de volta com o segundo bloco do Nossa Atuação. Hoje nós estamos discutindo inclusão de deficientes intelectuais e físicos. Vamos ouvir mais um pouco da história da lagarta e o depoimento. Mas não é somente ela que acaba com a comida, dona Formiga, disse a lagartixa. Isso mesmo, disse o camaleão. Mas ela é preguiçosa e eu vivo trabalhando. Você que é parente dela e está tentando se defender, disse a formiga. É verdade, lagartixa, disse o camaleão, que vivia mudando de opinião. Nada disso, nossos nomes são só parecidos, reclamou a lagartixa. Vamos atrás dela e expulsá-las da floresta. Não aguentamos mais tanta feiura nesse lugar, esbravejou um grupo de libélulas. E lá se foram em busca da lagarta. Essa indecisão do camaleão ocorre constantemente com pessoas que tentam auxiliar, mas desistem, pois não conseguem desenvolver seus projetos ou não sabem se expressar diante de alguém frágil que precisa de ajuda. Isso sem falar na maneira desumana que as libélulas falaram da pobre lagarta. As casas André Luiz trabalham para que esse grupo de pessoas possam ter uma nova visão e uma postura sobre o que fazer mediante o deficiente intelectual. E mais que isso, dar uma nova chance de inclusão aos assistidos. Qual que é a importância desse trabalho? Eu acho que assim, a questão básica é essa condição de inclusão verdadeira. Então a gente, inclusive, tem um caso que evoluiu muito, né? Um paciente especificamente que é residente, que é internado há muito tempo nas casas e que hoje é registrado no supermercado Sonda como um funcionário dentro das características da deficiência, né? Daquelas inclusões que as empresas têm que ter como obrigatoriedade, mas que desempenha o seu papel como qualquer outro ser humano. Então eu digo que a importância disso, de fato, é a condição digna e a cidadania que essa pessoa pode exercer. Então são pessoas capazes, dentro das suas grandes potencialidades, que passam a ser valorizadas como seres humanos acima de tudo. A lagarta acaba com a comida e aí ela está disputando espaço com os outros bichinhos. Por isso também, não só o espaço, a comida, significa uma restrição e ela é mais desconsiderada. Acho que no mundo os deficientes também têm um pouquinho este preconceito, esta situação. Também acontece isso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tão restrito, as vagas são disputadas, as situações hoje são muito mais limitadas. Então, a questão de conseguir uma vaga fica muito mais difícil, especialmente para o deficiente físico, mas muito mais para o deficiente mental. Na verdade, o mercado de trabalho, visto pelos olhos das empresas, as empresas não são humanas. Elas veem o indivíduo como mais uma peça daquela engrenagem e esta peça tem que funcionar bem. Só que nós, humanos, devemos ter um olhar para o trabalho diferente. Para que serve o trabalho? Não é só para produzir um monte de coisas, para criar riqueza, para dar bem-estar. Quer dizer, na verdade, não só o bem-estar financeiro. O trabalho é libertador. Nós todos gostamos de levantar de manhã e ir trabalhar. Sim, os felizes fazem isso. E para essas pessoas, né, que estavam antes excluídas, quando elas conseguem chegar no mercado de trabalho, o mundo se abre para elas. Eu queria contar uma história rapidinha. Você falou que você encontra alguém numa farmácia, né, normalmente síndrome de Down, tá? E eu estava fazendo compra numa farmácia perto e tinha uma pessoa especial, síndrome de Down, que ia entrar em férias no dia seguinte. E aí ela estava conversando com todo mundo, fazendo planos. Amanhã eu vou acordar até mais tarde, eu vou dormir até mais tarde, eu vou fazer nada, eu vou na casa de não sei quem. Quer dizer, o quanto isto é benéfico para a pessoa. Quer dizer, quanto o mundo melhora, a vida se abre. Como inclui, né, Marcos? Como torna uma coisa normal, aquilo que todo mundo gosta. Nossa, amanhã eu vou levantar mais tarde, né? É uma delícia. Agora, a Marisa falou uma coisa, como o mercado do trabalho muito restrito. E realmente, o mercado de trabalho muito restrito, o que acontece? Há uma escolha. As pessoas escolhem, né? Então, eu acredito que, por conta disso, é necessário que hajam leis que regulamentem, que dê a esse deficiente um respaldo, um seguro, para que ele também possa desfrutar dessa normalidade de que é se trabalhar todos os dias. Então, mas veja bem, existem leis, né? Em 1991,
a ONU estabeleceu o Ano Internacional do Deficiente, né? Em 1994, teve um congresso em Salamanca, que essa data é muito significativa na Espanha, que foi aonde se começou a inclusão escolar do deficiente, em 1994. A partir de 94, o aluno com deficiência devia, aliás, frequentar uma escola considerada normal, entre aspas, né? Em 2004, no Brasil, houve uma legislação que obrigava mesmo as empresas a colocar deficientes no seu quadro de funcionários. Então, empresas com mais de 100 funcionários deveriam ter no seu quadro pessoas com deficiência. O que acontece? Muitas vezes as empresas colocam funcionários simplesmente para cumprir a cota. Será que deixar um deficiente só para cumprir a legislação é benéfico? Ou a empresa poderia ser trabalhada também para mudar o conceito, para mudar a concepção? Nós estamos numa sociedade consumista. Claro que a empresa, o valor da empresa é produzir para consumir. E se o deficiente se tornar um consumidor, claro que ele será também mais útil para a sociedade. É verdade. Não, eu acho que, eu não saberia te responder se é benéfico ou se é o ideal que a empresa tenha que ter pessoas com deficiência, uma cota. Mas me parece muito interessante. Sim. Pelo menos para o deficiente, me parece muito interessante. Eu diria que menos ruim, do meu ponto de vista. Sim, né? Sim. Eu também queria só dar uma pincelada. Como é que você, como consumidor, reage frente a alguém que está te atendendo com deficiência? Você tem a paciência e você tem o respeito pela capacidade daquele indivíduo também? Você tem o direito, como a gente disse no primeiro bloco, né, de se assustar, se prevenir no primeiro momento, se assustar, não sei como é que as pessoas fazem, mas eu acho que você não pode continuar com essa atitude, porque mesmo que existam essas leis e que há uma necessidade que as empresas contratem, mesmo assim a gente sabe que ainda não absorve grande parte e não atende à necessidade de trabalho que a pessoa tem de executar, não é? Às vezes, ela é contratada só para cumprir uma cota. Então, como a gente reage é como a gente talvez possa colocar na nossa comunidade a necessidade de aceitar e aumentar esse campo de trabalho dessas pessoas. Eu queria dizer que não é só o trabalho, que no Brasil a gente ainda está brigando pelo trabalho, mas os países mais desenvolvidos, eles discutem como é que é a inclusão na vida de sociedade das pessoas com deficiência, talvez em grau não tão profundo. São residências terapêuticas, o direito a casar ou não, né? A conversa vai muito além de uma ocupação. Mas nós chegaremos lá, sabe por quê? A doutrina espírita ensina que o forte deve trabalhar para o fraco e na falta da família a sociedade deve fazer. E o deficiente mental, físico, o deficiente é neste momento um fraco, mais frágil do que nós. E nós devemos ampará-lo. Se nós considerarmos que a doutrina espírita nos ensina algo justo e útil, nós faremos isso. Terceiro bloco, nós voltamos para saber o que a lagarta fez e o que o DAI continua fazendo. Volte conosco.